Bom dia, vamos para mais uma leitura, cafezinho, friozinho por aí? Tá bem friozinho. O celular que eu tô gravando tá com pouca bateria, mas eu acho que vai dar para nossa leitura hoje. Seguimos então em Samuel. Lutas contra os Amonitas, 11. Naás, o Amonita, pôs-se em campanha e combateu contra Jabes, em Galaade. Os habitantes de Jabes disseram-lhe: Façamos aliança e nós te serviremos. Mas Naás, o Amonita, respondeu-lhes: Só farei aliança convosco com a condição de vos furar a todos o olho direito, para impor assim um opróbio a todo Israel. Concede-nos 7 dias, disseram os anciões de Jabes, para que enviemos mensageiros por toda a terra de Israel. Se não houver quem nos ajude, entregar-nos-emos a ti. Foram os mensageiros de Gaaba, cidade de Saul, e contaram isso ao povo. E todo o povo pôs-se a chorar em alta voz. Saul voltava então do campo, atrás dos seus bois. Que tem o povo para chorar desta forma? Disse ele. E referiram-lhe as palavras dos habitantes de Jabes. Ouvindo isso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul, e ele encolerizou-se. Tomando uma junta de bois, fê-la em pedaços e mandou-os por mão de mensageiros por todo o território de Israel, com este aviso: Assim será feito aos bois de todo aquele que se puser em campanha com Saul e Samuel. O terror do Senhor apoderou-se do povo, e este pôs-se em marcha como um só homem. Saul passou em revista em Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Disseram aos mensageiros que tinham vindo: Dizei aos habitantes de Jabes em Galaade que amanhã, quando o sol estiver na força do seu calor, serão socorridos. Voltando, deram os mensageiros essa notícia aos habitantes de Jabes, que se alegraram. Estes disseram aos amonitas: Amanhã nos renderemos a vós e fareis de nós o que vos parecer melhor. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 partes, penetraram ao raiar do dia no acampamento inimigo e feriram os amonitas até que chegou o grande calor do dia. Os que escaparam foram dispersos de tal sorte que não ficaram 2 deles junto. Confirmação da realeza. O povo disse a Samuel: Quem é que disse: Saul não reinará sobre nós? Dai-nos esses homens para que os matemos. Porém, Saul respondeu: Hoje não se matará ninguém, porque é dia em que o Senhor libertou Israel. Samuel disse ao povo: Vamos a Gálgala e renovemos ali a realeza. Partiu, pois, todo o povo para Gálgala, para lhe confirmar a Saul, em presença do Senhor, no seu título de rei, e oferecer naquele lugar sacrifícios de ações de graças, e Saul com todos os israelitas alegraram-se grandemente. Abdicação de Samuel, 12. Samuel disse a todo Israel: Obedecei a vossa voz em tudo que me pedistes, e estabeleci um rei sobre nós. Agora tendes o rei que vos governará doravante. Quanto a mim, estou velho e encanecido, e meus filhos estão no meio de vós. Estive à vossa frente desde a minha juventude até este dia. Agora que me tendes, dai testemunho de mim em presença do Senhor e de seu ungido. Tomei o boi ou o jumento de alguém? Oprimi ou prejudiquei alguém? Recebi presentes de alguém para fechar os olhos ao seu proceder? Restituirei. Responderam-lhe: Não, tu não nos prejudicaste, nem nos oprimistes, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Samuel replicou: O Senhor é testemunha contra vós, e também o seu ungido, de que vós não encontrastes coisa alguma em minhas mãos. Sim, eles são testemunhas, responderam eles. Samuel disse ao povo: É, pois, testemunha do Senhor
que estabeleceu Moisés e Arão e tirou os vossos pais do Egito. Agora apresentai-vos, vou pleitear convosco diante do Senhor a respeito de todos os benefícios que ele vos concedeu a vós e a vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito, vossos pais invocaram o Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão para os tirar do Egito e colocá-los nesse lugar. Mas esqueceram do Senhor, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Sisara, general do exército de Azor, nas mãos dos filisteus e nas mãos do rei de Moabe, os quais combateram contra eles. Depois clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos, porque abandonamos o Senhor para servir aos Baals e às Astarote. Agora livrai-nos das mãos de nossos inimigos, e nós vos serviremos. O Senhor enviou Jerobbaal, Badã, Jefete e Samuel para salvar-vos das mãos dos inimigos que vos cercavam, a fim de habitardes em segurança nas vossas casas. Mas quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marcharam contra vós, disseste-me: Não, um rei nos governará, quando o Senhor nosso Deus era o vosso rei. Eis, pois, o rei que escolheste e pediste, o Senhor estabeleceu sobre vós. Esteja em vós o temor do Senhor, para que servirdes e obedecerdes a sua voz, e não vos rebelardes contra as suas vontades. Que vós sejais vós e o vosso rei, dóceis ao Senhor, vosso Deus. Mas se não ouvirdes a sua voz, e vos revoltardes contra as suas ordens, a mão do Senhor pesará sobre vós, como pesou sobre vossos pais. Agora ficai ainda um pouco aqui, para assistirdes ao prodígio que o Senhor vai realizar a vossos olhos. Não é porventura agora a cega do trigo? Vou invocar o Senhor, e ele fará trovejar e chover. Compreendereis então que fizeste mal aos vossos olhos pedindo um rei. Samuel pôs-se em oração, e o Senhor mandou no mesmo instante trovões e chuva. Todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E disseram todos a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos os nossos pecados ajuntamos o mal de pedirmos um rei. Não temais, respondeu Samuel, o mal está feito. Agora não vos desviei do Senhor, e servi-o de todo o vosso coração. Não vos afasteis dele para seguirdes as coisas vãs, que não salvam nem livram, porque são vãs. O Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer em vós uma nação. Longe de mim também este pecado contra o Senhor de cessar de orar por vós. Eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Temei, pois, o Senhor e servi-o em verdade e de todo o vosso coração, considerando as maravilhas que ele fez por vós. Se, porém, fizerdes o mal, perecereis vós e o vosso rei. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Minha bateria está bem fraca. Mas vamos seguir. Primeiro pecado de Saul. 13. Saul tinha... tem pontinhos, não diz a idade, tá? Saul tinha anos quando se tornou rei. Ele reinou, pontinhos, 2 anos sobre Israel. Aí tem um asterisco aqui. O texto em hebraico apresenta 2 lacunas. Supõe-se que Saul tinha cerca de 40 anos quando se tornou rei. Saul escolheu para si 3.000 israelitas, 2.000 para ficar com ele em Macmas e no Monte Betel, e 1.000 com Jonatas em Gaaba de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou que fosse cada um para sua tenda. Jonatas destruiu a guarnição dos filisteus de Gibea, e souberam os filisteus. Saul mandou por toda a terra tocar a trombeta, dizendo: Saibam-nos os hebreus. Todo Israel ouviu sua notícia. Saul bateu a guarnição dos filisteus, e Israel atraiu sobre si o ódio deles. O povo foi convocado diante de Saul em Galgal.
Juntaram-se os filisteus para combater contra Israel com 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão tão numerosa como a areia da praia do mar. Partiram e acamparam em Macmas, ao oriente de Bet-aven. Os israelitas, vendo o aperto em que achavam porque estavam cercados de perto, ocultaram-se nas cavernas, nos matos, nos rochedos, nos fortins e nas cisternas. Vários deles atravessaram o Jordão e foram para a terra de Gade e de Galaade. Saul, entretanto, estava ainda em Galgal, com todo o seu povo que tremia de medo. Esperou 7 dias, prazo fixado por Samuel, mas este não chegava, e o povo começou a afastar-se. Então Saul disse: Trazei o holocausto e os sacrifícios pacíficos. E ofereceu o holocausto. Apenas acabava de o oferecer, chegou Samuel, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Que fizeste? Disse Samuel, vendo que o povo se dispersava e que tu não chegavas no tempo fixado e que os filisteus se tinham ajuntado em Macmas. Pensei comigo, agora eles vão cair sobre mim em Gálgala, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Por isso ofereci eu mesmo o holocausto. Samuel replicou-lhe: Procedeste insensatamente, não observando o mandamento que te deu o Senhor teu Deus, que estava pronto a confirmar para sempre o teu trono sobre Israel. Agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração, e o fará chefe de seu povo, porque não observaste as suas ordens. E Samuel partiu, subindo de Gálgala a Gabaa de Benjamim. Quanto a Saul, passando em revista o povo que estava com ele, achou que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas, seu filho, e o povo que tinha ficado com ele, postaram-se em Gabaa de Benjamim, enquanto os filisteus acampavam em Macmas. 3 destacamentos saíram do acampamento dos filisteus com o intuito de saquear. Um tomou o caminho de Efrá para a terra de Sual. O outro avançou pelo caminho de Bet-Oron, e o terceiro foi pelo caminho da fronteira que domina o vale de Seboim, do lado do deserto. Ora, não se encontrava um ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus diziam: Não deixemos que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. E por isso todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um e sua relha, o enxadão, o machado ou a foice. Quando o fio das relhas, dos enxadões, dos forcados ou das cunhas se embotavam, e para aguçar os aguilhões. E chegando o dia do combate, não se encontrou nem espada nem lança nas mãos do povo que acompanhava Saul e Jonatas. Sobre Saul, o seu filho Jonatas, estavam munidos dessas armas. Um grupo de filisteus tinha se postado no desfiladeiro de Macmas. Coragem de Jonatas. Um dia, 14. Um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: Vem, passemos até ao acampamento dos filisteus que está do outro lado. Mas nada disse ao seu pai. Saul estava acampado na extremidade de Gabaa, debaixo da romazeira de Magron, com uma tropa de 600 homens aproximadamente. Aquias, filho de Aquitob, irmão de Acabode, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Filó, levava o efode. O povo ignorava a saída de Jonatas. Ora, no desfiladeiro que Jonatas tentava atravessar para atingir a guarnição dos filisteus, havia rochedos altos em forma de dentes de um e outro lado, um dos quais se chamava Bozes e os outros Sene. Um destes se elevava ao norte, defronte de Macmas, e o outro ao sul, do lado de Gabaa. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, ataquemos a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor combaterá por nós.
Nada impede que ele dê a vitória a poucos tão bem como a muitos. Seu escudeiro respondeu-lhe: Faze como te aprouver, vai aonde quiseres, que eu te seguirei aonde deliberares. Pois bem, replicou Jonatas, marcharemos contra esses homens e mostraremos a eles. Se nos disserem, esperai até que vossos ter convosco, ficaremos em nosso posto e não subiremos a eles. Se, porém, nos disserem, subi a nós, iremos, porque o Senhor nos terá entregue nas mãos, isso nos servirá de sinal. Então mostraram-se ambos a guarnição dos filisteus. Esses disseram: Eis os hebreus que saem das cavernas onde se tinham escondido. E os homens da guarda gritaram a Jonatas e ao escudeiro: Subi a nós, queremos dizer-vos uma coisa. Jonatas disse ao escudeiro: Segue-me, porque o Senhor nos entregou nas mãos de Israel. Subiu, pois, Jonatas, trepando com as mãos e com os pés, seguido do escudeiro. Os filisteus caíram diante de Jonatas e seu escudeiro matava-os atrás dele. Este foi o primeiro massacre que fizeram Jonatas e seu escudeiro. Metade de uma geira de terra. Espalhou-se o terror no acampamento dos filisteus, assim como na região entre todo o povo. A guarnição e os saqueadores ficaram tomados de espanto e a terra ficou em pânico, pois aquilo era como um terror de Deus. As sentinelas de Saul, que estavam em Gabaá de Benjamim, viram a multidão de fugitivos que se dispersavam por todo o lado. Saul disse ao povo: Fazei uma chamada e vede quem saiu dentre nós. Vê-se a chamada e verificou-se a falta de Jonatas e de seu escudeiro. Saul disse a Aquias: Faze aproximar a arca de Deus, porque a arca de Deus se encontrava naquele dia com os israelitas. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus crescia cada vez mais. Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão. O rei e todo o povo que estavam com ele foram até o lugar do combate. Os filisteus, numa extrema confusão, voltavam a espada uns contra os outros. Os hebreus, que tinham estado desde há muito tempo com os filisteus e que os tinham seguido ao acampamento, voltaram e puseram-se ao lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Igualmente todos os israelitas que se tinham escondido no monte de Efraim, sabendo que os filisteus tinham fugido, saíram e perseguiram-los para os ferir. Naquele dia o Senhor deu a vitória a Israel. Ordem imprudente de Saul. O combate prosseguiu até além de Bet-Avém. Os israelitas estavam extenuados naquele dia porque Saul conjurava o povo dizendo: Maldito seja o homem que tomar alimento antes do anoitecer, antes que eu me tenha vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido. Todos tinham entrado numa floresta onde havia mel na superfície do solo. O povo entrou, pois, na floresta e viu o mel que corria, mas ninguém levou a mão à boca, por respeito e juramento. Mas Jonatas, ignorando o juramento que seu pai obrigara o povo a fazer, estendeu a ponta da vara que tinha na mão, mergulhou-a num favo de mel e o levou à boca. Então seus olhos fatigados brilharam. Um homem do grupo disse-lhe: Teu pai fez jurar o povo, dizendo: Maldito o homem que hoje tomar alimento, e o povo estava esgotado. Jonatas disse: Meu pai fez mal à terra. Vede como se me iluminaram os olhos, porque comi um pouco de mel. Ah, se o povo tivesse hoje comido da presa tomada ao inimigo, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Eles bateram naquele dia os filisteus desde Macmas até Ajalon. O povo, esgotado de fadiga, lançou-se sobre a presa e tomou as ovelhas, os bois e os bezerros, que degolou sobre a terra, comendo a carne juntamente com o sangue. Eis que o povo está pecando contra o Senhor, vieram dizer a Saul, comendo carne com sangue. Isto é uma impiedade, exclamou o rei. Revolvei-me já para aqui uma grande pedra. Ide por todo o povo, ajuntou, e dizei-lhes que cada um me traga as suas ovelhas e seus bois para que sejam degolados aqui. Comê-los-ei então sem pecar contra o Senhor, comendo carne com sangue. Contra um deles levou naquela noite o gado que tinha em mãos e o degolou ali. Saul edificou um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele levantou. Depois de Saul disse: Desçamos durante a noite contra os filisteus e despojemo-los até os primeiros albores do dia e não deixemos vivo um só homem deles. O povo disse: Faze tudo o que é melhor te parecer. Então o sacerdote disse:
Aproximemo-nos aqui de Deus. Saul consultou a Deus: perseguirei os filisteus? Entregá-lo-eis nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu desta vez. Saul disse: Fazei vir aqui todos os chefes do povo, investigai e dizei-me qual é o pecado que hoje me cometeu. Pela vida do Senhor libertador de Israel, mesmo que fosse o meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém na multidão lhe respondeu. Ponde-vos de um lado, disse ele a todo Israel. Eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. A multidão respondeu-lhe: Faze o que te parecer melhor. Saul disse ao Senhor: Deus de Israel, dai-nos a conhecer a verdade. Jonatas e Saul foram designados pela sorte e o povo ficou livre. Então Saul disse: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E caiu a sorte em Jonatas. Confessa-me o que fizeste, disse Saul a seu filho. Jonatas contou-lhe: Provei um pouco de mel com a ponta da vara que eu tinha na mão. Eis que vou morrer. Saul disse: Trata-me Deus com todo rigor, se não morreres, Jonatas. Mas o povo interveio. Como haveria de perecer Jonatas, ele que deu esta vitória tão grande a Israel? Isso não pode ser. Viva Deus, nem um só cabelo de sua cabeça cairá por terra, porque foi por Deus que ele operou aquele desta forma. Assim o povo salvou Jonatas e ele não morreu. Saul voltou e não perseguiu os filisteus que foram para suas terras. Resumo do reinado. Saul, depois de ter tomado posse do reino de Israel, combateu contra todos os inimigos da vizinhança. Moabe, os amonitas, Edom, os reis de Soba e os filisteus, para onde quer que se voltavam ele vencia. Portou-se valorosamente, feriu Amaleque e livrou Israel das mãos dos que o devastavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Jesuí e Melquizua. A primogênita de suas duas filhas chamava-se Merob, a mais nova Micol. Sua mulher chamava-se Aquinoa, filha de Aquimaas. O general de seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todo o tempo de vida de Saul, a guerra foi encarniçada contra os filisteus. O rei, logo que descobriu um homem forte e valente, tomava-o a seu serviço. Eu tô achando que a bateria vai acabar, então vamos finalizar aqui. Amanhã a gente segue no novo pecado de Saul 15.